Eu quero falar com você hoje sobre um assunto, mas eu acho que você não vai ter muita disposição para ouvir. Eu quero falar sobre como a gente enfrenta o sofrimento pelo prisma da palavra de Deus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo continue reinando no seu coração. Hoje, finalmente, finalizamos a história de Jó, capítulos 40 a 42. Nesse momento, Deus, que já havia se manifestado, dizendo quem ele era, Jó não tem resposta nenhuma para declarar a Deus. E ele diz: sou indigno, que te responderia eu? Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, continuou dizendo para ele da sua grandeza e das obras da criação. Ele faz referência, Deus se utiliza para mostrar o seu poder, ele ilustra isso contando a história de uma das obras da sua criação. Beremote, aqui traduzido como hipopótamo, faz referência a uma criatura que nós desconhecemos, um possível dinossauro extinto. Depois que ele faz citação de grandes obras da sua criação, de grandes seres que ele fez, o próprio Deus pergunta: quem primeiro me deu a mim para que eu lhe haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ele não apenas é o Criador, mas ele é o dono de todas as coisas. Esse Deus faz o que quer e nós devemos nos enquadrar naquilo que sua palavra nos manda e nos desígnios que Deus tem para cada um de nós. Diante dessa fala, Jó não teve mais o que dizer. Jó simplesmente disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim que eu não entendia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento, Deus repreendeu os amigos de Jó, que tanto lhe criticaram. Deus disse para eles: vocês não falaram fielmente as minhas palavras. Diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó. Olha só que coisa interessante, o dia do juízo chegou. Aqueles que achavam que eram os donos da verdade perceberam que estavam errados. E Jó, que estava falando e todo mundo dizendo que ele estava equivocado, Deus disse que ele falou que era certo. Esses homens agora, diante do próprio Deus, acharam que iam ser destruídos. Mas Deus manda esses amigos irem até Jó para que Jó orasse por eles. E fico imaginando, se fosse qualquer outra pessoa, ia dizer: eu vou orar por esses aí que ficaram me criticando? De jeito nenhum. Mas Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó intercedeu por eles. E a Bíblia diz que no momento em que Jó orava pelos seus amigos, mudou o Senhor a sorte de Jó. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele antes possuía. Olha que coisa maravilhosa! Cessou a provação. Que coisa boa é você ver aquele que tanto sofreu chegando ao fim dos seus sofrimentos. O texto diz que muitas pessoas vieram para o consolar de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter várias riquezas, tudo em dobro. Teve outros filhos e assim prosseguiu na sua vida. E a Bíblia encerra dizendo que depois, já com 140 anos, tendo vivido e visto os filhos de seus filhos, até a 4ª geração, morreu Jó velho e farto de dias. Os sofrimentos de Jó findaram. Como é bom quando a gente ouve isso. Aponta a vida de Jó para Cristo, tanto nos seus sofrimentos, porque Jesus sofreu, e sofreu mais do que Jó, porque ele sofreu carregando sobre si o peso dos nossos pecados. Os sofrimentos de Jó tiveram fim. Os sofrimentos de Cristo na cruz também tiveram fim. Depois que o Senhor derramou sua ira sobre seu Filho na cruz, o Senhor morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e depois foi assunto aos céus. Cristo descansou de suas obras e entrou no descanso eterno.
onde um dia nós também entraremos. Deus viu o fruto do penoso trabalho de seu Filho Jesus e se alegrou com isso. O plano de salvação foi concluído na cruz e na tumba vazia. Hoje nós temos esperança por meio daquele que tanto sofreu e por aquele que cessou seus sofrimentos para nos doar sua vida. A nossa esperança está em Jesus. Eu queria dizer uma palavra para você que sofre. Se você é um cristão e vive pela fé no Filho de Deus, seus sofrimentos em breve findarão. E você entrará no descanso de Deus. Por toda a eternidade não haverá mais sofrimento. Por isso eu reafirmo, os sofrimentos na vida dos servos de Deus não duram para sempre. Mas eu preciso te falar uma coisa muito séria, porque quando a gente olha para sofrimento, a gente fica logo querendo que ele acabe. A Bíblia nos chama a também sofrer por Jesus de Nazaré. Filipenses capítulo 1 nos diz que nós recebemos a graça de crer e de padecer por ele. Pedro escreve a sua carta dizendo que Deus nos deu a graça de sofrermos por ele. E o próprio Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem. Felicidade deve haver na vida dos crentes por estarem sendo alvo de sofrimentos de maneira injusta, acusados de maneira injusta, enfrentando sofrimentos em sua caminhada. O povo de Deus deve aprender a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a servir a Deus, mesmo em meio às tempestades. Agora eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. Eu acho que você não está interessado nisso. A maioria das pessoas querem ficar livre dos seus sofrimentos. Falar de sofrer por Cristo, falar de felizes são os que forem injuriados por causa de Cristo, falar sobre pessoas que são perseguidas por causa da justiça, certamente você não está interessado nisso. Isso é para cristão verdadeiro, cristão maduro. E nesse sentido nós estamos muito atrasados. Nós não aprendemos nessa escola que Jó bem aprendeu. Por isso ele pôde dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Alguns de vocês conhecem Deus só de ouvir, mas ainda não estão desfrutando dessa graça de sofrer e padecer por Cristo, de ver Deus transformando sua vida também através dos sofrimentos. Portanto, quando começar a sentir alguma dorzinha e começar a chorar e reclamar com Deus, olha para o tamanho do sofrimento de Jesus na cruz e procura ser grato a Deus por Ele ter te livrado da condenação do inferno e vê se cresce e amadurece para, no meio do sofrimento, se tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade, alguém que ama a Deus, independente das circunstâncias. Nesse assunto, nós estamos muito atrasados. Por isso que eu disse no início, nem todos vocês estão interessados em ouvir esse tipo de mensagem que eu estou dizendo, mas ela é bíblica. E aqueles que amam a Deus vão aprender a se alegrar mesmo em meio às crises. Eles vão sorrir mesmo quando estiverem chorando, pois eles são entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ainda que a nossa casa terrestre se desfizer, temos uma casa eterna nos céus. Essas coisas devem queimar o nosso coração. E não as preocupações com essa vida, simplesmente em querer se ver livre de sofrimentos de dor. Que Deus lhe dê a graça de você amar a Deus sobre todas as coisas e entender que os sofrimentos são escola de Deus para te fazer um crente melhor. Que Deus abençoe sua vida e te ajude a refletir mais sobre isso nesse dia.